Você acha que você tem motivos para resgatar seus investimentos em bolsa? O Souza vai te dar um recado. Exatamente, a gente trouxe aqui alguns estudos para te mostrar que isso poderia ter sido uma decisão bem ruim. Tirando. Acaba o vídeo. É pra continuar? Achei que isso fosse tipo a introdução, aí depois viesse aquele... Não, é uma introdução. Tchananã, aquela parada lá do teu canal, pô. Bom, é óbvio que a gente tem N outras coisas para estar preocupados com um conflito de guerra entre Rússia e Ucrânia do que só os seus investimentos em bolsa. Mas a gente trouxe aqui, desde 99 até 2021, 23 razões pelas quais você poderia ter resgatado seus investimentos em bolsa. Entre eles, 11 de setembro, subprime lá em 2007, 2008, com a crise mundial, Covid-19, enfim, são diversos eventos, como o Souza falou. E aí, se você tivesse resgatado nesses eventos, você teria deixado de lado um belo retorno quando a gente olha para o índice americano do S&P. E nesse estudo, a gente não considera que você comprou no melhor dia, a gente considera que você comprou no pior dia possível. Por exemplo, imagina que você comprou bolsa no último dia antes do estouro da crise do Covid. É esse retorno que você deixou de ter, 44,5%. Ou pior ainda, imagina que você comprou bolsa um dia antes do maior crash dos últimos 30 anos, que foi no estouro da Bolha.com. Você deixou para trás um retorno de 415%. É interessantíssimo a gente olhar isso nessa parte dos eventos, mas esse estudo que a gente trouxe, onde ele destaca esses eventos, ele traz algo que é até mais interessante do que isso. Você não deve ficar tentando acertar o timing, ou seja, o momento exato de comprar ou de vender. Se a gente pega, por exemplo, o retorno anualizado do S&P 500 desde 2002 até 2022, você teria tido um retorno anualizado de 9,40% se você tivesse ficado investido o tempo inteiro. Quando, se você tivesse ficado investido tivesse perdido, na verdade, os 10 melhores dias desse retorno de bolsa, você teria tido um retorno de 5,21%. Em dinheiro, isso representa você ter investido $10 mil em 2002 e ter tirado $60 mil aproximadamente em 2022, em janeiro, contra você ter retirado apenas um pouquinho menos de $30 mil. Ou seja, uma diferença enorme se você tivesse perdido os 10 melhores dias em 20 anos. Você consegue acertar esse market timing? Muito difícil. A gente conhece pessoas que já conseguiram diversas outras vezes no mercado, mas replicar isso de maneira sistemática ao longo do tempo, para não dizer que é impossível, é extremamente difícil. Então, por isso que o título desse estudo do JP Morgan, um grande banco norte-americano, investimento em bolsa, ele foi feito para durar. Ou seja, você precisa segurar esse investimento ao longo do tempo, porque umas classes de ativos, elas têm tempo de maturação de investimento. Então, não adianta você comprar bolsa e achar que você vai ter retorno no próximo mês ou no próximo semestre. Você precisa segurar para que o prêmio de risco que aquele ativo tem em relação aos outros seja verificado empiricamente aí ao longo do tempo. Bom, isso que o Souza falou é importantíssimo. A gente já vai partir para um estudo que comprova isso, que ele mesmo fez um estudo na Bolsa Brasileira para comprovar. Só que antes de ir para esse lado, eu queria mostrar nesse estudo ainda do JP Morgan que 7 dos 10 melhores dias eles ocorreram dentro de um período de 15 dias dos 10 piores dias. Ou seja, são aqueles dias que estourou a crise do Covid no ano passado, a bolsa cai não sei quantos por cento, 10, 15%. No dia seguinte ou algum período, até 15 dias após isso, ela volta com uma força que se você tivesse perdido essa volta com força, você teria deixado muito retorno em cima da mesa. E aí agora, comprovando o que o Souza falou, temos um estudo do Fidelity, que é uma instituição americana, Fidelity? Não sei. Canadense, é uma instituição muito importante, que traz a diferença do range, a amplitude de retorno que você tem de acordo com o período investido em algumas classes de ativo. Eles trazem aqui Equity canadense, que é bolsa canadense, eles trazem US Equity, que é S&P, se a gente pegar aqui, Global Equity, o mercado global, ação também, e eles pegam Canadian Bonds, que são investimentos em renda fixa no Canadá. Mas vamos olhar aqui para o US Equities, que é para fazer um paralelo com esse estudo do JP Morgan que a gente acabou de mostrar. Esses retornos são de 1980 até 2020, tá?
E aí tem algumas janelas de período. Se você ficou investido durante um ano inteiro, eles pegaram 469 janelas de um ano, dentro desse período de aproximadamente 30 anos, 40 anos, não sei fazer conta. Aproximadamente 40 anos. Se você ficou investido durante um ano, dessas 469 janelas móveis que eles pegam, você poderia ter tido um retorno entre 50% mais ou menos em US Equities, S&P mais ou menos, e 30% negativo, isso aí naquele ano. Então, pô, olha a amplitude de retorno, é quase jogar uma moeda para saber se você vai ganhar ou vai perder dinheiro nesse momento. E aí, conforme vai avançando o número de anos, né, o tempo investido, essa volatilidade vai diminuindo muito e a gente pega que em 20 anos a Bolsa Americana, esse retorno aqui anualizado, ela nunca te deu um retorno negativo. Então você sempre ganhou dinheiro você ficando investido em Bolsa Americana por esse período de tempo. Pegando um gancho no que o Eric falou aqui no estudo anterior do JP Morgan, a gente trouxe isso para o mercado doméstico, apresentando retornos em reais e num horizonte de tempo bem relevante, um pouco maior do que a gente viu no JP Morgan, para 52 anos. Vale lembrar que quando a gente fala em 52 anos, a gente está falando de 624 meses, o que é uma quantidade de mês muito significativa e a gente vai ver por que isso é importante no estudo que a gente está fazendo. O estudo do nosso head de alocação aqui da BRA, William Bessing, ele trouxe o desempenho da Bolsa ao longo desses 52 anos e fez algumas simulações, como se você estivesse tentando achar o pior mês da Bolsa, para você ficar de fora, você acabou perdendo os melhores. E agora a gente vai trazer algumas constatações bem interessantes disso. Se você tivesse alocado seu dinheiro em bolsa em 1968 e só resgatado em 2020, esse estudo termina em 2020, você teria o retorno real, ou seja, acima da inflação, de 3.526%, o que é muito significativo. Agora, imagina que você tentando achar o pior mês da bolsa, você perdeu o melhor, por exemplo. Esse seu retorno real já cairia pela metade praticamente. Então é um mês em 624 meses, se você perdeu esse mês, você quase foi pela metade o retorno total lá da carteira. Absurdo. Exatamente. Você perdeu um mês de 624 que você passou alocado, o que seria bem possível se você movimenta muito a sua carteira tentando achar o pior mês ou aquele momento ideal de zerar um ativo para recomprá-lo mais barato, por exemplo. Não é nada impossível você ficar de fora do melhor mês se você faz esse tipo de alocação. Agora, imagina que você mexe muito a sua carteira e você ficou de fora dos 8 melhores meses. Lembra que a gente está falando de um período de 624 meses, ou seja, 52 anos. Você teve um retorno real negativo de 24%. Ou seja, você nem da inflação ganhou, ficando investido 52 anos. Então, o título do estudo, a gente vai colocar o link na descrição do vídeo, é bem impactante porque a bolsa como ela é, e é realmente como ela é de fato. Ou seja, é um investimento para durar. Você precisa que teses de investimento se maturem, você precisa que o prêmio de risco haja sobre aquela classe de ativo para que faça sentido esse tipo de alocação. Boa, perfeito. E agora, seguindo aqui para o estudo que o próprio Souza fez, fala aí pra gente, você pegou o Ibovespa desde que virou real, né? De Exatamente. 95 a quando? De 95 até o último dia útil que a gente tem disponível, que é dia 10/3, fazendo um paralelo para hoje, dia 10/3 de 2022, né? Então a gente pegou retornos diários e fez janelas móveis de tempo para ver, tentar replicar um pouco do estudo da Fidelity do mercado canadense, americano e global e trazer isso para o mercado brasileiro. Então, para meio que tentar achar uma probabilidade de você ter um retorno um retorno positivo na alocação em bolsa, dado o seu horizonte de tempo. Agora, imagina, se você passa um dia só comprado em bolsa, ou seja, se você compra no fechamento e vende no outro fechamento, qual é, teoricamente, a probabilidade de você ter um retorno positivo? A gente chegou aqui a mais ou menos uns 6.700 observações, né, nesse período, e em 52,38% desse tempo você teve retorno positivo. Ou seja, isso é um pouco mais vantajoso do que jogar uma moeda para cima. Se essa moeda não for viciada. Exatamente. Então, não é esse tipo de investimento que você procura quando você vai para a bolsa.
Você não quer simplesmente jogar uma moeda para cima. Na verdade, você pode até procurar usando outras técnicas e não da alocação no longo prazo, né? Se Exatamente. você quer fazer trading e você estuda sobre isso e tem um estudo comprovado de que dá certo, pode fazer. Toda a questão é se você está olhando um horizonte de longo prazo, comprar bolsa para longo prazo, que é quando você diminui, como a gente mostrou aqui durante todo o vídeo, a probabilidade de você ter retornos negativos. Se você fizer isso para um dia, é quase jogar a moeda para cima realmente. Mas fazendo outros estudos, análise técnica, enfim, pode ser que você não esteja jogando moeda para cima. Exatamente. Tudo é método de investimento e asset allocation. Assim, a gente está tratando aqui de uma alocação em bolsa para compor um portfólio de longo prazo, que vai ter ali diversos outros ativos, como renda fixa, bolsa global, por exemplo, que também a gente trata nesse estudo. E é mais para ilustrar como o horizonte de investimento é muito importante quando você vai tratar de uma alocação de carteira, né? Então, a gente retornando aqui para o estudo, mostrando aqui para vocês que quanto mais a gente alonga o horizonte de investimento, maior a probabilidade que você tem de ter retornos positivos. Por exemplo, olhando aqui para 6 meses, você chega a 63,5% das observações feitas nessas janelas móveis de 6 meses, de 95 até o último dia útil, desde a gravação desse vídeo, 63,5% dos períodos você teve retornos acima de zero. E o melhor desses retornos foi de 124%. É um retorno muito agressivo para 6 meses, mas a gente está falando da melhor alocação possível para esse período. E a pior alocação possível seria de menos 58%. E é legal falar também, Eric, que, por exemplo, que quanto mais a gente alonga, o melhor retorno fica sempre muito maior do que o anterior e o pior retorno vai sempre diminuindo até que a gente chegue aqui no horizonte mais longo de tempo que a gente fez, de 10 anos, que o melhor retorno foi de 1.236% e o pior retorno foi de menos 8% aproximadamente. Com a probabilidade de ganhar dinheiro, né, de ter retornos acima de zero, de 99,89%. Exatamente. E é legal todos esses estudos, a gente ressaltar de que são livres de qualquer tipo de custo operacional, enfim, isso aqui são índices de mercado. Exatamente, não leva em conta imposto de renda se você tivesse, por algum motivo, resgatado do ano, enfim, vendeu. Nós não levamos em conta imposto de renda, tudo retorno bruto. Boa, e para finalizar, que eu acho muito importante da gente dizer, é o seguinte, é que todos esses estudos foram feitos em índices, como eu acabei de falar. Se você escolhesse a dedo alguma ação, que a gente chama de stock picking, né? Poderia ser que seu retorno tivesse sido completamente diferente. Você poderia ter ganhado muito mais dinheiro se você comprou, sei lá, Amazon, no IPO da Amazon lá atrás e ficou investido até hoje, você ficou milionário. Mas, dependendo do volume que você investiu, né? Mas se você tivesse investido em Kodak, que era uma empresa que era super revolucionária no tempo dela, de fotografia, a gente sabe o que aconteceu depois, você teria perdido dinheiro. Então, o stock picking não se encaixa nesse estudo. O que poderia se encaixar é que, se, por exemplo, você está investido em fundo de ações e esses fundos de ações são correlacionados com o índice Ibovespa, ou se você tem um fundo de ação correlacionado com o S&P, por exemplo, aí sim vai fazer sentido você olhar para esses estudos e levar para a sua própria carteira investida nesses tipos de fundos. Muito obrigado pela sua atenção. Se você ficou até aqui, eu esqueci de apresentar o Renan Souza, nosso mestre em estruturados aqui da BRA. Ele graciosamente nos ajudou com esses estudos e é um cara que estuda pra caramba o mercado e a gente está sempre trocando ideia, por isso que eu trouxe ele aqui pro vídeo. É um cara que não é muito provido de beleza, ele discorda. Se você discordar disso também, deixa aí nos comentários. Muito obrigado e Souza se despede aí. Valeu, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Assim, apesar de trabalhar com operações estruturadas, né? A gente trabalha diretamente com bolsa, são operações que envolvem ativos de risco, né? Então a gente está sempre ligado nesse mercado. Sou entusiasta desde muito novo do investimento em bolsa. Não que eu seja velho agora igual o nosso amigo aqui, mas é que eu comecei cedo, exatamente. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer sugestão aí para os próximos vídeos, coloca aí nos comentários que eu vou voltar mais vezes aí. Valeu, grande abraço.